Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação, programa ao vivo. São exatamente 22 horas mais 10 minutos e você pode interagir conosco, mandando sua pergunta bíblica, sugerindo um tema para os próximos programas ou ainda também fazer seu pedido de oração. Use o telefone pelo 3342-7096, 3342-7096. Use ainda o nosso e-mail, que é contato@ministeriodareconciliação.net. Ou você pode ainda curtir, compartilhar, comentar a nossa página no Facebook em nome de Luiz Carlos Aparício. Lá na nossa linha do tempo, a primeira mensagem que você vai ver é a chamada do programa de hoje. Você chega lá, curte, comenta ou compartilha a chamada do nosso programa, ok? O tema de hoje é os perigos do uso da psicologia nas igrejas. Nós vamos iniciar abordando o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 ao 11. Vamos ler este texto como fundamento inicial para a ministração do programa de hoje. Diz assim: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra a qual passas a possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, entre elas os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus a tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não fará com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentará com elas, nem dará tuas filhas a seus filhos, e não tomará suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortarei os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éres menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. E dá o pago em sua face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Esse texto, Deus ordena a destruição dos cananeus, dos seus ídolos,
e de todos os povos que estavam habitando em Canaã antes do povo de Deus assumir a terra prometida. Essas 7 nações, heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, todas elas terminam com eu, no plural, eus. E nós utilizamos essa representação, essa tipologia desses povos, aonde Deus pede para que destruíssem totalmente esses povos que denominamos os 7 eus, para então mostrar que quando Deus assume a vida de uma pessoa, a terra, a morada em uma pessoa, lá vai encontrar um conjunto formado por uma série de eus que formam o que chamamos de ego ou superego, até na psicologia. Este ego, ou esta soma, esse supervalor dado ao eu interior, citado na Nova Era, e que é o mesmo ego citado na psicologia, na verdade, o grande impedimento para que Deus possa habitar uma vida plenamente. Quando Deus em Cristo, pelas Santas Escrituras, pelo Evangelho, chega na vida de uma pessoa, o Evangelho propõe a renúncia do eu, a destruição do eu, de maneira que Cristo vem habitar na vida de um ser humano, eu preciso abandonar as minhas opiniões, os meus pensamentos construídos em cima do meu ego, em cima da proteção exagerada ao meu eu. E por vezes, nós não fazemos isso como foi o que aconteceu com o povo de Deus. A Bíblia diz, não farás com o eu concerto, não terá piedade dos eus, nem te aparentarás com os eus, não dará tuas filhas a seus filhos, não tomará suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem outros deuses. De novo, a palavra eu aí embutida. Então, a chamada que nós fazemos no início do programa é que, quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, ela precisa entender que não foi chamada para uma adulação, não foi chamada para uma autoprojeção, não foi chamado para uma adulação, não foi chamado para exercício de autoestima, mas para eu aceitar o Evangelho do jeito que ele é, e Cristo morar na minha vida, eu preciso amortizar, eliminar, destruir a minha própria vontade, os meus próprios desejos, os meus pensamentos. Eu preciso, se Deus vai morar na minha vida e ser Senhor sobre a minha vida, eu preciso destruir todos os eus, o ego que está dentro de mim. O que nós vemos no Evangelho hoje não é isso. O que nós vemos no Evangelho hoje é um afastamento da centralidade das Escrituras. Infelizmente, hoje, a maioria dos pastores de destaque no Brasil, e até por que não dizer, no modelo podre de evangelho que vem da América do Norte, o evangelho centralizado em cima de pastores que esqueceram a teologia, esqueceram a doutrina, sacrificaram a Bíblia em favor dos manuais das ciências humanas, entre elas a psicologia, a sociologia e a filosofia. Nós temos hoje mais pastores dedicados a ler livros de autoajuda pelo meio da psicologia populista do que se dedicar à palavra de Deus. Vemos pastores hoje que leem um versículo apenas por pretexto, saem da Bíblia,
dão uma volta no mundo inteiro e jamais voltam para a Bíblia ao encerrar os seus sermões. Eu sou de uma época que pastor é dedo na Bíblia, dedo sobre a Bíblia e não tira o dedo sobre a Bíblia, porque o nosso manual é a Bíblia Sagrada. Mais do que isso, temos vistos igrejas, modelos de cerimoniais, de rituais, de cultos, onde se usa texto por pretexto, usa texto fora de contexto com objetivo de pretexto para muitas das vezes introduzir conceitos filosóficos, conceitos psicológicos, conceitos sociológicos dentro de um sermão que na verdade não reflete a verdade das Escrituras. Sobre o pretexto da tal contextualização, nós estamos por vezes saindo da Bíblia e não voltando mais para ela. Quando eu digo o pretexto da contextualização, eu sei que a válvula de escape hoje, que a área do homem que mostra maior esgotamento é a emocional, ela é a psicológica. Nós vivemos um tempo onde o capitalismo instituiu a tal ideia da competitividade e por conta de melhores resultados, o ser humano, no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano e no final de sua vida, ele está totalmente emocionalmente comprometido, porque ele sabe que foi além dos seus limites e por conta de cobranças da competitividade, ele deu mais do que poderia dar. E isso se reflete na psique, na alma e por vezes volta para a soma, para o corpo, e aí gerando inclusive doenças psicossomáticas. Mais do que isso, nós vivemos hoje um evangelho do mercado e o colapso emocional produzido pela competitividade tem feito as igrejas oferecer aquilo que as pessoas vão buscar. Hoje, na igreja evangélica, as pessoas procuram mais problemas para os seus conflitos familiares, os seus conflitos sociais, os seus conflitos no trabalho, os seus conflitos dele com ele mesmo, e esquece que igreja evangélica, que evangelho e que Bíblia é manual para resolver o problema a priori do homem com Deus. Mas, na verdade, as pessoas não estão querendo buscar uma relação de comunhão com Deus. Elas querem receitas rápidas, tipo faça fácil, talvez produzida pela psicologia popular ou populista, para que ela possa resolver os seus problemas imediatos de maneira mais rápida e mais objetiva. Por fim, a igreja tem comprometido a pureza doutrinária. Eu fico admirado de como pastores e modelos de igreja hoje mais são o divã da psicoterapia, é muito mais a caverna de Adulão, aonde se promove adulação, do que evangelho. Porque evangelho confronta a gente. Evangelho coloca a gente no lugar em que nós realmente devemos estar, que é um lugar de humilhação perante um Deus soberano e santo. Mas, infelizmente, nós temos nos afastado totalmente dessa realidade e é sobre esse tema que eu vou falar com você hoje, um tema difícil, a gente se expõe bastante falando sobre isso, mas, como servo de Deus, não podemos abrir mão da verdade do Evangelho, porque só ela que liberta, ainda que seja um remédio bastante amargo. Eu tenho a certeza que você vai ficar conosco, que você não vai mudar de canal, que você vai acompanhar a palavra de Deus e mais do que isso, vai sugerir ainda para que alguém acesse aqui no nosso programa. Você pode ligar no 33427096 ou ainda mandar um e-mail para nós no contato@ministériodareconciliação.net ou ainda você pode participar na nossa página no Facebook em nome de Luiz Carlos Aparício. Nós vamos ao nosso apoio, voltamos já já.
No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade. Matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas. E mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas, segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa, este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus em nossa igreja. Literaturas modernas e fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação, domingo às 18 horas. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz, nosso programa ao vivo desta quinta-feira, dia 22 de novembro, são exatamente 22 horas, mais 27 minutos. Você pode ligar para nós no 33427096, faça sua pergunta bíblica, mande seu alô, participe do nosso programa, ou ainda pelo correio eletrônico, ou ainda pela página no Facebook, ok? O tema de hoje, os perigos do uso da psicologia nas igrejas, em especial nas igrejas cristãs, nas igrejas chamadas cristãs. Muito bem, eu quero chamar a atenção que nós já estamos com matrículas abertas para o nosso seminário em 2013, tá bom? Lógico que nós estamos no final do ano e você já pode nos procurar. Pode mandar um e-mail, pode ir até a nossa igreja, faça a sua pré-inscrição, busque mais informação a respeito do nosso seminário teológico, sempre uma possibilidade de estudar a palavra de Deus com profundidade. Se você quiser também ler a palavra de Deus, se edificar com ela, faça isso também através do jornal A Voz do Litoral. É um jornal de nossa região, de nossa cidade, e que nós temos um espaço lá onde trazemos a palavra de Deus. Então, A Voz do Litoral, sempre uma oportunidade para você também ser edificado com a palavra de Deus. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, nosso ministério, também ter acesso a estudos bíblicos, a mensagens pregadas em nossa igreja, aos programas anteriores de TV, você pode acessar o nosso portal na internet, que é www.ministeriodareconciliação.net. Está aí o nosso portal. Ele, como todo portal, ele tem um destaque a notícias, tá bem? Então ele tem bastante notícias sobre o mundo cristão, sobre a religião evangélica, sobre as religiões de maneira geral. Então acesse o nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. Eu estou aguardando você ao telefone. Você pode participar pelo 33427096 ou ainda mandar o seu e-mail ou ainda também acessar nossa página no Facebook. O tema do programa de hoje é os perigos do uso da psicologia nas igrejas. Nós vamos adorar a Deus na volta, nós vamos nos aprofundar mais no tema, no assunto de hoje. Aline Barros canta o belo louvor Sonda-me. Sonda-me, Senhor, aleluia, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me
Levanta suas mãos ao Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me. Lá do início, todo o povo de Deus. Usa-me, Senhor. Oh, Senhor. Quebranta o meu. Diga pra Ele. Transforma-me, Senhor, conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim. Então levante suas mãos, você que quer ser usado, faça essa declaração comigo agora com fé, querido. Diga: usa-me, Senhor. Aleluia! Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Senhor. Ora e em qualquer lugar. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. É isso aí, diga. E usa-me, sonda-me. Vai fazendo essa oração comigo agora. Você jovem, você senhor, você criança. Deixe-me. Abre a tua boca, meu irmão. Declare comigo. Sonda-me. Diga: quebranta. É isso aí. Transforma-me. E usa. Eu quero ouvir o povo de Deus. Enche-me. Quem é que vai ser usado pelo Senhor? Levanta a sua mão e declare. Como abrigo no deserto. Solte tua voz e declare: eu quero ser usado da maneira que te agrada, ó Deus. Eis aqui a minha vida, Senhor, usa-me. Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação. Aqui, o nosso programa de hoje está abordando o tema: os perigos do uso da psicologia nas igrejas evangélicas. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, nós podemos comparar a ideia do Deus da Bíblia com o Deus do eu. Vamos ler Filipenses 3, 18 e 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Vejam só, amados, inimigos da cruz de Cristo, o fim deles é a perdição, porque o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas. Destaque aí no versículo, o Deus deles é o ventre. Esse Deus do ventre é o eu. É o Deus que nós poderíamos, na linguagem popular, falar, daquele que só olha para o seu próprio umbigo, do egoísmo, o egocentrismo. É o Deus do ego, de verdade. Nós precisamos, de verdade, saber distinguir quem é o Deus da Bíblia e quem é o Deus do eu. Muitos de nós estamos trilhando um evangelho onde a adoração é para nós, onde o culto é para agradar a gente, e não para efetivamente agradar o Deus soberano. Nós vivemos uma geração de crentes cujo Deus é o ventre, de pessoas centradas nelas mesmas. Temos visto uma multidão de pessoas indo em busca, não do Deus da Bíblia, mas da autodivinização, de se tornar uma espécie de Deus, num altar e pronto para ser adulado. Segundo, nós poderíamos ainda colocar como referencial do perigo da psicologia nas igrejas hoje, o que a Bíblia nos coloca em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, aonde o texto pode facilmente comparar o homem pós-moderno, o homem desse tempo, e ao mesmo tempo nós olharmos a igreja atual. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observem só este texto. A Bíblia diz que nós devemos nos aproximar de Deus e apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Será que o nosso culto realmente a Deus tem sido apresentado na forma de sacrifício? Esse sacrificar aqui significa a expressão renúncia. Renunciar à carne, os apetites pecaminosos. Renunciar nossa vontade, nosso desejo, nossas opiniões, nosso querer. E dependermos da vontade de Deus, do querer de Deus, da palavra e orientação de Deus, do que Deus pensa a nosso respeito e não do que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Porque a nossa análise é tendenciosa, perigosa, inclusive, sobre o ponto de vista de nos proteger e, às vezes, até omitir a realidade dos nossos erros, das nossas faltas. O verso 2 diz, e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tomemos a forma do mundo, mas o que temos observado hoje no Evangelho, com toda essa multidão que temos hoje de evangélicos, quando a Bíblia nos fala que nós devemos ser sal, e o sal tem que ser pouco para salgar. Hoje nós deixamos de ser sal para ser terra. Nós não queremos ser mais sal, não queremos ser pouco, não queremos ser pessoas simples.
Nós estamos fugindo da simplicidade do Evangelho. Por quê? Porque o mundo está entrando dentro da igreja. A pessoa vem no modelo do mundo pós-moderno, deste homem cheio de direitos, cheio de reivindicações, cheio de pensamentos múltiplos, uma diversidade de pensamentos enorme. Ele chega dentro da igreja e ele quer impor tudo isso. E a igreja está tomando a forma do mundo, não apenas pela imoralidade, mas também pelos conceitos de um eu inchado, como nós vemos nos tempos presentes. Terceiro, psicologia vezes cristianismo. Quando nós colocamos a psicologia diante do cristianismo, e a psicologia fala tanto de autorrealização, de autoestima, de autodesenvolvimento, de autobusca. Mas, se a Bíblia fala de uma autorrenúncia, se ela fala de uma auto com U, ela fala de autorrenúncia. Observe então o texto de Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 25. Mateus 16, 24 a 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Olha lá, autorrenúncia, renunciar a mim mesmo. E o que é renunciar a mim mesmo? É renunciar minhas opiniões, meus desejos, meu conforto, minha vontade. É renunciar o meu eu. E tome sobre si a cruz e siga-me. Olha, a psicologia supervaloriza o eu. O evangelho desvaloriza o eu. É isso que precisamos entender. É contramão da história. É contramão um do outro. É antinomismo. É antítese. Um está numa direção contrária ao do outro. Versículo 24. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Imagine. Alguém perder sua própria vida significa deixar de pensar pela sua própria cabeça e pensar pela cabeça de Deus. Quando tiver que decidir de fazer alguma coisa, Cristo faria isso. E aí então eu vou decidir o que faço. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Diz o verso 26. Mais do que isso, psicologia e ocultismo é o que vemos hoje. Uma combinação para transformação. O que nós vemos hoje, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, a Bíblia nos adverte que nos últimos tempos, diz o Espírito de Deus, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de homens, de demônios, melhor dizendo. Doutrinas de demônios. É um problema sério, porque crente aprendeu a ver demônio apenas em manifestações. Mas pelo amor de Deus, irmão, para desse teu analfabetismo bíblico. A Bíblia fala que existem doutrinas de demônios. São ensinos, são conceitos, são princípios, são ensinamentos que são promovidos pelos demônios. Voltem ao Éden. O que a serpente disse para Eva? O que disse? Foi assim que Deus disse? Não, não foi assim que Deus disse. Deus sabe que o dia que você comer da árvore que Ele te proibiu, do fruto da árvore que Ele te proibiu comer, tu vai ser que nem Deus. Tu vai saber o bem e o mal. Vejam bem, hoje em dia, o caminho é igual. Nós ouvimos a voz da serpente, ouvimos a voz de demônios, e muitos conceitos que desprezam a palavra de Deus, a Bíblia, a doutrina. Porque tem alguém que discrimina tanto teologia, mas teologia simplesmente é o estudo de Deus através da Bíblia.
É por isso que você, muitas das vezes, abraça tudo que vem pela tua frente. Porque você discrimina o estudo da Bíblia. Você tem Bíblia, mas não usa. Tira sorte na Bíblia. E para se ler e compreender a Bíblia, existem regras. Agora, amados, tomemos cuidado para nós não sermos enganados pelas serpentes nos conceitos dos múltiplos pensamentos que estão na nossa sociedade hoje. Há uma complexidade de filosofias em várias áreas que estão dentro das igrejas e que estão nos afastando da verdade do Evangelho. É bom que nós reflitamos sobre isso. Eu repito, espíritos enganadores são manifestações espirituais. Doutrinas de demônios são ensinos introduzidos por Satanás e seus anjos e seus demônios e que estão influenciando conceitos do mundo moderno. Entre eles, infelizmente, a busca da autodivinização proposta por Satanás lá no Éden para Eva. O dia que tu comer, tu vai ser que nem Deus. Tu vai saber mais, tu vai conhecer mais. Tu vai ser que nem Deus. E nós temos que tomar cuidado quando nós temos este nosso ego inchado, porque Evangelho, ele esvazia o ego. E se nós não conseguimos ainda perceber isso, é porque não entendemos nada de Evangelho. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, são 22 horas mais 47 minutos, você pode ligar no 3342-7096, ou ainda participar pelo nosso correio eletrônico, ou ainda pela nossa página no Facebook. Nós vamos ao nosso apoio cultural, voltamos em seguida. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Senhor, e me conhece. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Deixa que acerto ao véu, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação: Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, são exatamente 22 horas mais 50 minutos. O tema do programa de hoje é o perigo do uso da psicologia nas igrejas evangélicas. Eu quero ainda falar um pouquinho sobre a igreja evangélica e a psicologia populista.
2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 9. A Bíblia nos mostra isso, que nos últimos tempos, a marca do homem dos últimos tempos são pessoas que vão nos dar muito trabalho, tempos trabalhosos. Por quê? Porque haverá homens que amarão a si mesmos, amantes de si mesmos, narcisismo. Esta ideia deste homem que ama a si mesmo é a ideia do egocentrismo, é a ideia do ego inchado. E hoje em dia o que nós temos visto é que a igreja evangélica muitas das vezes tem utilizado de uma psicologia populista para, de alguma forma, tratar essas pessoas. Chegam na igreja evangélica pessoas avarentas, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes, cruéis, traidoras, obstinadas, orgulhosas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Falam até de piedade das coisas de Deus, mas na prática negam a vida com Deus. Nós temos observado hoje em dia que eu não quero tirar totalmente o valor das ciências humanas. Há muita fonte de pesquisa que se torna um referencial científico, mas nem tudo. Ciências humanas, entre elas a psicologia, é o homem encontrando respostas para ele mesmo. A Bíblia é Deus mostrando respostas para o homem. Há uma diferença entre a criatura resolver seus próprios problemas e dizer como resolvê-los, e quem fez a criatura dizer como que ela resolve. Mas, infelizmente, nas igrejas evangélicas hoje, o que nós temos visto são pessoas desprovidas de qualquer conhecimento científico sobre psicologia ou outra área das ciências humanas. O que nós temos visto hoje é pastores que mal e mal conhecem a Bíblia, muito pouco de Bíblia, e ainda, na verdade, querem se aventurar pelo caminho de uma psicologia de estereótipos, se nós podemos dizer assim, seria a psicologia populista, aquela que está na boca de todo mundo, aquela que parece que com duas palavras a gente simplifica e dá um conceito sobre tudo, quando na verdade cada um de nós somos um. Há uma complexidade, como diz o Salmo 139, a respeito do homem, que a própria Bíblia diz que é uma complexidade que passa a ser até monstruosa pelo tamanho dela e pela dificuldade de se entender. Como que eu posso, por exemplo, por teoria de temperamentos, definir personalidade humana? Eu crio uma série de preconceitos em relação às pessoas e tento colocar todas as pessoas dentro de 8 quadradinhos, ou melhor, 12 quadradinhos, que é a combinação dos 4 elementos. 4 vezes 13 dá 12. E esqueço eu que a própria ideia da psicologia populista, ela é influenciada pela astrologia. É uma pena que esse tipo de coisa esteja entrando dentro da igreja, porque adotar temperamentos como referencial para qualquer coisa é adotar princípios de 4 elementos eternos, é adotar princípios de astrologia, que não tem nada a ver com a ciência chamada astronomia. Mais do que isso, o que nós vemos hoje são igrejas evangélicas oferecendo receitas de autoajuda. Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2,
a Bíblia nos fala sobre este perigo, o perigo de nós introduzirmos o artificialismo dentro da igreja, o fogo estranho dentro da igreja. Levítico 10, versículos 1 e 2 diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram para cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Infelizmente hoje, quantas igrejas que usam de artificialismo, cultos preparados para produzir emoção, com cenários que ajudam ou que facilitam essa manipulação. Hoje a igreja evangélica, infelizmente em muitos lugares, parece mais um barzinho de esquina com música ao vivo. Infelizmente. E nós precisamos acordar para isso. A centralidade da Bíblia sumiu dos cultos. A palavra de Deus já não existe mais. São de contador de histórias a promovedores de eventos especiais. Cuidado com o fogo estranho. Ainda, o perigo de ouvir o coração. Hoje há muitas pessoas decidindo seguir o que o seu coração diz. É essa a proposta da psicologia, seguir o teu coração. Nós vemos isso nos principais filmes, vemos isso nas principais novelas. E temos hoje, parece que esse conceito dentro de muitas pessoas que estão querendo ouvir a voz do coração. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, a Bíblia nos fala desse perigo de ouvir o que está dentro de nós, o nosso ego, a nossa opinião. Enganoso é o coração. Coração aí é a psique, é a alma, é o eu, mais do que todas as coisas. Perverso, quem o conhecerá? Nós não temos que ouvir coração coisa nenhuma. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. E como disse, santo, que habita dentro do crente. Por fim, Hebreus capítulo 3, versículos 1 até o 18, a Bíblia nos fala da ideia de nós não nos portarmos como o povo de Israel no deserto, que provocaram a Deus, não ouviram a voz do Espírito Santo, endureceram inclusive, por conta do pecado que neles estavam. Eles tiveram o coração endurecidos e se apartaram do Deus vivo. Então, Hebreus 3, do 1 até o 18, fica a nossa sugestão para todos vocês, de que se eu realmente quero nesta terra andar como se fosse peregrino, como se fosse passageiro, como se a minha morada fosse o céu, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitos de nós estamos endurecendo o coração, não ouvindo a voz do Espírito Santo, porque o coração da gente, o eu da gente, fala muito mais alto do que Deus nas nossas vidas. Ao entrar numa igreja evangélica, meu telespectador, observe se é evangelho que está lá dentro ou se é psicologia. A minha orientação é, se você quer psicólogo, procure um profissional decente, sério e com conteúdo de experiência para te dar uma orientação sobre as coisas da vida. Se você procura uma igreja evangélica, procure uma que te apresente Deus, a palavra de Deus e a voz de Deus. Porque senão, você não vai nem resolver os teus problemas de alma e muito menos os teus problemas espirituais. E você correrá o risco de ouvir um evangelho falso que vai te anunciar um Cristo falso
e vai também te levar a um céu totalmente falso. Que Deus te esclareça, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que a voz do Espírito Santo possa falar com profundidade no teu coração. E se ouvir esta voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Se o evangelho que você ouve não te confronta, ele não é evangelho. Eu quero agradecer a participação dos nossos amados irmãos, a irmã Maria de Lourdes, pede oração pelo filho Vitor, parabeniza o pastor pelo programa, o tema é muito bom, obrigado. Márcia Salles pede oração pela sua família, isso pelo Facebook. Irmã Luciana deseja a paz do Senhor, diz que o tema é muito interessante. A Mauri deseja a paz do Senhor aos irmãos. O irmão Edilton pede oração por libertação, por salvação, por Nilda Beraldo. Também faz uma pergunta bíblica que nós responderemos num programa especial de perguntas e respostas. O irmão do Carmo também pede oração por sua família, pelo pastor e parabeniza pelo tema, que é muito bom. Graças a Deus. Eu quero lembrar você que amanhã, sexta-feira, 7 da manhã, nós temos consagração, oração e jejum. Domingo, 9 da manhã, nós temos encontro e depois saída para evangelização, saída lá da nossa igreja, ok? Depois, 18 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E 19 horas e 30 minutos do domingo, nós temos o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Ainda na quarta-feira, às 20 horas, nós temos temas doutrinários no nosso culto de ensino, sempre às quartas, às 20 horas. O programa da semana que vem é muito bom, tá bem? É 21/12/2012 e as previsões do fim do mundo. Por que estão falando tanto que dia 21 de dezembro agora vai terminar o mundo? Pior do que isso, a televisão já lançando uma série nacional que é uma forma de escarnecer o fim do mundo ou até a vinda de Jesus. O que fazer antes que o mundo se acabe? Mais ou menos essa é a ideia. E propondo uma série de decisões, inclusive pecaminosas, para se aproveitar o último tempo que se tem de vida e de que o mundo não acaba para se pecar e desagradar a Deus. Realmente, escarnecedores dos últimos dias. É sobre esse tema que eu vou falar quinta-feira que vem. Quero chamar, então, sua atenção, que você se agende, se programe para ficar conosco no programa da semana que vem. Tá bem? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, te agradeço pelo teu amor, por tua graça, por tua misericórdia e pelo perdão que tu tem oferecido gratuitamente através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que deu sua vida para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tudo isso que tu tem nos oferecido. Nós reconhecemos que somos apenas passageiros, que nós apenas estamos aqui por um tempo, que nós somos forasteiros e que a nossa terra, a nossa pátria é os céus. Permita que todos aqueles que te busquem através do Santo Evangelho, através das Escrituras Sagradas, através de Jesus Cristo, ó Deus, tenham como alvo este objetivo que é o céu. Pai querido, Pai amado, eu oro pelo irmão José do Carmo e sua família, também pelo irmão Edilton, em especial pela Nilda. Ó Deus, eu oro nesse momento pelo irmão Amauri e sua casa, irmã Luciana e sua casa, irmã Salles e sua casa, irmã Maria de Lourdes, em especial pelo seu filho Vitor. Alcança todos eles com tua graça, com tua misericórdia. Opera revelação do teu evangelho, cura divina. Senhor, abre porta para aqueles que precisam. Eu tomo autoridade no nome de Jesus esta hora, ó Deus, para abençoar famílias e todos os meus telespectadores. Alcança esta casa, levando paz, levando convicção de salvação de eternidade. Abençoa essa emissora, esse canal, esse veículo, todos que aqui dirigem, trabalham, são parceiros. Abençoa, Senhor, a tua igreja em toda a face da terra, em especial a igreja da reconciliação, e teu povo, aqueles que ajudam a manter este programa no ar.
Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, nos protege, nos guarda, Senhor, para louvor e glória do teu nome. É a nossa oração, é também o nosso agradecimento, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Eu lembro que semana que vem vamos falar sobre as tais profecias ocultistas do dia 21 de dezembro, muita gente achando que o fim do mundo vai ser neste dia. Nós vamos estar aqui falando sobre esse tema na semana que vem. Você já sabe, você é meu convidado especial. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Até o próximo programa, se Ele disser que sim.